vida. Mas vamos dar início à nossa programação, com a abertura da programação, né? Já está conosco aqui nosso irmão convidado, que tem vindo, né, há vários dias, várias programações de sábado conosco aqui, nos ajudando a esclarecer alguns pontos, né, de confusão que há quanto à escatologia bíblica. Também está conosco o irmão que faz parte da programação, o irmão Leandro, está aqui conosco, vai estar deixando a sua saudação já de antemão. A paz do Senhor, irmão Leandro, deixe uma saudação para a nossa audiência, faça o favor. A paz do Senhor a nossos irmãos, cumprimento também os nossos irmãos aqui que estão presentes aqui neste momento, né? Nosso irmão daqui da técnico de som, que nos auxilia. E quero dizer para os irmãos que para nós é um privilégio, irmãos, de poder participar e estar aqui nesta tarde para aprender, né? E também ensinar aquilo que a gente já aprendeu. Quero dizer que para mim tem sido de grande importância esta sequência de estudo escatológico, né? E a presença do nosso irmão Jean, que tem nos auxiliado neste trabalho. Nós estamos fazendo esta maratona, digamos assim, né, irmão Jean? Verdade. Porque são temas que são importantes e para nos tirar dúvidas, né? Pois quanto mais a gente se aprofunda nos ensinos bíblicos, a gente conhece algo que não foi apresentado para nós. E isso vem esclarecendo o nosso entendimento. E eu quero dizer para os irmãos que estão na escuta que esse programa, ele é um programa que procuramos, irmãos, fazer quanto mais sério e verdadeiro e bíblico possível para apresentar para a nossa audiência. Sei que tem irmãos que têm nos acompanhado todos os finais de semana. E eu desejo que os irmãos continuem. Pegue sua Bíblia, uma caneta e um papel. E venha estudar juntamente conosco. Porque é muito importante, irmãos, tirar essas dúvidas. E sábado passado falamos ali do galardão, né? Do Tribunal de Cristo. E que a Bíblia nos fala que quando nós formos arrebatados, nós vamos, todos nós, comparecer diante do Tribunal de Cristo. E estaremos ali para receber a nossa recompensa pelas obras que foram feitas aqui na terra. Mas eu quero deixar claro para os irmãos que a nossa salvação não é pelas obras. Mas nós vivemos em boas obras porque somos salvos, né? Em 1 Coríntios 3 diz que aquele que edificou sobre ele, né, a sua obra, sobre o fundamento que é Cristo. Então, quando nós fizermos as obras, devemos fazer para Cristo, baseado e fundado em Cristo, pois aí ela será provada naquele dia. E certamente, irmãos, estaremos uma eternidade desfrutando desta recompensa no reino de Cristo. Amém? Então eu saúdo a todos e que os irmãos permaneçam, pois hoje nós vamos falar outro assunto, que é sobre os últimos dias, sobre Gog e Magog, né, irmão? Perfeitamente. E hoje eu trouxe aqui minha canetinha e meu caderno. Que bênção, irmão. Porque eu sou um eterno aprendiz, né, irmãos? Então eu desejo a todos uma ótima audiência e que o Espírito Santo de Deus esteja na vida de cada um, trabalhando e esclarecendo no entendimento e no coração de cada um a palavra de Deus. Glórias a Deus, né, pela saudação do irmão Leandro, hein, que tem também, né, modestamente falado, né, que é um eterno aprendiz, mas nós temos muito aprendido com o irmão Leandro, assim, também como aprendemos um
uns com os outros, né? Não estamos aqui trazendo vanglória para nós, né? Nós sempre estamos aprendendo, né? Isso daí que é importante reconhecer, né, no outro, que o outro também tem a capacidade de ensinar e tu aprende com todos, né? Eu aprendo até com aqueles que não são ensinadores e dizem, não sou ensinador, mas eu aprendo muitas coisas. Também já temos algumas participações aqui, ó, da irmã Rúbia, diz: paz do Senhor, irmãos, na audiência, Deus abençoe. Esposa do irmão Leandro, que Deus abençoe, né, sua vida e a sua família. Também está conosco aqui, ó, o irmão Lúcio Sarquis, diz: a paz do Senhor na audiência. Paz do Senhor, irmão Lúcio, quanto tempo. Deus abençoe o senhor aí, creio que o senhor vai seguir na lida aí, né? Que Deus abençoe, escutando o radinho aí na oficina, que Deus grandemente seja sobre sua vida, né? Nós recém estávamos juntos e seguimos juntos pelo Espírito Santo e pelo rádio, né, irmão Jean? O irmão Jean vai estar dando a sua saudação, já manda um recado para o irmão Lúcio também, né? A paz do Senhor, irmão Jean. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Fray Ramires, irmão Leandro Rubim, técnico de som, mais uma vez está conosco neste sábado, jovem Kevin, a toda a amada audiência da Rádio Cairós, meu especial cumprimento ao querido irmão Lúcio Sarquis, que esteve hoje, anteriormente ao programa Discípulos, fazendo a programação das 15 às 16 horas, juntamente com o irmão Fray Ramires, e foi uma bênção. Estendemos a nossa saudação a toda a família Sarquis. Eu também quero aqui aproveitar o ensejo para agradecer à Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Uruguaiana, na pessoa do pastor presidente Leandro da Silva, pastor emérito Argemiro Rodrigues da Silva, todos os obreiros, irmãos, amada igreja. Eu sou nascido, irmão Leandro, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Uruguaiana, apresentado quando bebê, na época do pastor Davi Brandes Leite. Fui discipulado pelo evangelista Gilmar Rios Moreira e pelo evangelista, na época, Joel Jardim, batizado em águas no dia 26 de outubro do ano de 2003, e novamente ali o evangelista Gilmar Rios Moreira que fez o meu batismo. Posteriormente a isso, nós também concluímos o curso médio em teologia na cidade de Uruguaiana. Quando foi implantado a primeira turma, o senhor irmão Leandro estava presente conosco no IBE, Instituto Bíblico Esperança, onde ali por 3 anos estivemos recebendo aulas pelo evangelista Gilmar Rios Moreira, em algumas oportunidades o evangelista Gilney Medeiros, algumas aulas adicionais. Lembro que o pastor Leandro participou, pastor João Batista Carrazone, próprio pastor Argemiro. E meu casamento aconteceu também na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Uruguaiana, no dia 27 de janeiro de 2012. Quem celebrou mais uma vez o meu casamento foi o evangelista Gilmar Rios Moreira. E eu posso dizer aos senhores, irmãos Leandro e irmão Fray, que o álbum do meu casamento é à frente da Igreja da Assembleia de Deus. O clipe do meu casamento foi dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu acho que nisto aí já se comprova a minha raiz assembleiana. Ficamos por quase 6 anos, por motivo de trabalho, fora da cidade de Uruguaiana, e desde que retornamos estamos fazendo a obra do Senhor, e eu me sinto muito feliz por estar sendo aqui uma ferramenta nas mãos de Deus em prol do conhecimento bíblico, juntamente com os irmãos aqui do programa Discípulos. Então, um pouquinho apenas para que a audiência saiba a respeito do nosso histórico, queridos irmãos. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é sobre
a guerra de Gog e Magog, conforme Ezequiel capítulo 38 e 39, que nós não podemos confundir com a guerra de Gog e Magog de Apocalipse 20 e tampouco com a guerra do Armagedon, que se dará conforme Apocalipse 16, que é uma grande confusão que existe no meio cristão a respeito destas guerras. Há, irmão Frei, inclusive, quem pense que estas guerras não existem, que elas não foram explicadas, e aí nós precisamos chamar a atenção que tudo isso é o resultado da falta de ensino, da falta de esclarecimentos, boa parte das igrejas aderindo à teologia da prosperidade, colocando em seus púlpitos pregadores animadores e não pregadores bíblicos, porque pregadores bíblicos estão interessados na manutenção e na preservação das doutrinas bíblicas. E os pregadores animadores é somente entreter a plateia. Como bem disse Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores no século XVIII, é uma profecia que se cumpre em nossos dias, infelizmente. Ele disse que haverá dias em que, ao invés de termos pastores e pregadores apacentando ovelhas, nós teremos, Kevin, bodes apacentando palhaços, ou palhaços entretendo bodes. Então veja que tudo isso nos leva a acreditar que nós estamos num momento muito difícil, profeticamente falando. Mas graças a Deus que temos a Escritura a nosso favor, e nesta tarde eu convido você que está ouvindo o programa Discípulos, pegue a caneta, pegue lápis, pegue folha, vamos aprender em conjunto, juntamente com o programa Discípulos, sobre as profecias bíblicas. Glórias a Deus, né? Vamos dar início então a esse estudo aí. Você está preparado, né? Se você está aí conosco, já está conosco aqui irmã Helena, diz: a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe esta programação. Muito obrigado, irmã, pela sua audiência, irmã que está ali conosco também, já faz parte, né, do discipulado também, né? Irmã que trabalha na obra do Senhor. Também está conosco a irmã Priscila Bastos Lima. Ela é sobrinha do nosso irmão que hoje também não pôde estar aqui, motivo de trabalho dele. Ele não pôde estar, o irmão Edson Rocha. E também nosso amigo, irmã do nosso amigo Diego Bastos, né? Que Deus abençoe a vida dessa família. Logo antes estava a sua mãe na audiência, eu creio que em seguida estarão também o nosso amigo lá, o irmão Idalêncio, que é o Lima, né? Que é o Lua, né? Que Deus abençoe a vida dele, né? Que fique ligado aí, estamos lembrando nele, manda um abraço para esse pessoal aí, pro irmão o Lua, né? Que nós conhecemos ele por esse apelido carinhoso, esse nome, né? Também está conosco aqui o irmão Gilmar Mambaque de Souza. Diz: na audiência, paz do Senhor, irmãos. Muito obrigado pela sua audiência, fique ligado. Anote, se possível, se não entender muito, você tem mais um recurso ainda, que após a gravação, ir lá, retornar e fazer suas anotações, né? Agora é importante que você preste atenção. Se você não conseguir anotar, deixe passar, depois você chegue na gravação e veja ali, para você não se confundir. Ele é um tema assim um pouco, digamos assim, complexo, a primeira abordagem, né? Depois que você entende a ordem dos fatos e do que acontecerá, você fica familiarizado com aquele assunto e começa a compreender algumas coisas que já estão acontecendo pelo mundo, né? Existia uma confusão aí quando iniciou-se a guerra da Rússia aí, né? E essa confusão, né, que sobre essa guerra, né? Será que já é Gog e Magog? Será que já é uma batalha? Já é? E não era nada disso, né? Lógico que tudo isso se encaminha para o tempo do final, né? Do final dos acontecimentos, e vamos, né, nos aprofundando cada vez mais, e você vai tendo aí na sua casa um ensino de qualidade, né? Porque nós trouxemos aqui base, nós temos aqui todo um embasamento bíblico, assim que se chama, né? Trouxemos os pilares bem
bem fixo, digamos assim, para você não ter dúvida, para você não ter problema, né, na sua caminhada também. Minha irmã tá falando aqui, irmã Thay Brandão. Ela diz assim: a paz do Senhor, irmãos, na audiência, Deus abençoe. Essa é a irmã que está no discipulado da Cidade Nova, né? Ela é irmã da nossa amiga, irmã Patrícia, do irmão Claudio Miro. Deus abençoe essa família também. A irmã está nos respondendo aqui, está assistindo de Canoas com a família. Deus abençoe a irmã Priscila, também diz: estamos todos juntos assistindo, só esperando o estudo. Que bênção isso, irmãos. É uma bênção, né? Pessoal Irmãos querendo a palavra, irmão. dedicados pela palavra, né? Que a irmã Helena está marcando mais alguns irmãos. Muito obrigado. Você pode fazer assim como a irmã Helena está fazendo. Vai colocando nomes dos seus amigos ali para eles também alcançarem, né? E aprenderem junto conosco. Então nós vamos dar início. E eu vou deixar aqui uma base um início bem começado, como a gente diz no gaúcho, né? E não quero me deter muito aqui para você pegar logo esse ensino aí, sem muitas delongas, né? Nós vamos explicar aqui então sobre Gog e Magog, de Ezequiel 38. Eu quero, né, desde já falar para você, né, que há uma confusão generalizada, né? Que embora, assim como eu, não vou ser hipócrita e mentir que uma época da minha vida eu não imaginava que todas essas batalhas e juntamente com Armagedon e com tudo era a mesma coisa. E aí quando nós começamos a estudar e ver que os fatos não são relativos, né? Os fatos são decorrentes um ao outro, mas eles não têm ligações contemporâneas, né? Não tem ligação de tempo. Isso daí faz nossa vida perceber que se distingue uma batalha da outra, não é a mesma coisa. Então nós temos em mãos a batalha de Gog e Magog, né, assim que se diz, em Ezequiel 38 e 39. E nesse meio tempo nós vamos ter, essa batalha vai ser iniciando, né, e uma se distingue, como eu falei, da distinção uma da outra, e essas batalhas são após o início que nós já demos a introdução, né. Faltaria nós concluir sobre aqueles que estão no tempo do arrebatamento ali, né? Aqueles que não foram para o arrebatamento, e nós temos que entrar na grande tribulação, que hoje o tema vai ser pautado mais na grande tribulação, creio eu, porque não vai dar tempo de nós adentrar em todas as batalhas e entrar afinco em todas e ir até o final, porque tomaria muito tempo. E isso vai nos deixar, então, eu quero deixar para você, né, a consciência que existem 3 batalhas distintas umas das outras. E que no meio de 2 batalhas que são chamadas de Gog e Magog, elas têm uma batalha que se chama o Armagedon, que fala lá em Apocalipse 16. E são todas distintas uma da outra, cada uma tem as suas características. E nós vamos então abordar a primeira, que é quando acreditamos que quando é quebrado, né, aquele laço da falsa paz e se inicia-se essa. E nós vamos dar continuidade então com o irmão, a partir de agora, né, o irmão G. Carlos está com a oportunidade de introduzir esse tema aí, irmão, e ao longo do tempo nós vamos mostrando, né, quais são as principais dúvidas, as principais diferenças, conforme o irmão for desenvolver o tema. Está conosco aqui o irmão Iader Trojan, né? Está aí assistindo. Mande um alô aí, irmão Iader. Deus abençoe a sua vida aí, meu irmão, sua esposa, seus filhos. Estão ligados, né? Então, sem muitas delongas, né, irmãos? Vamos iniciar o tema. O irmão está com a liberdade aí de fazer a sua introdução. E em seguida nós entraremos com as nossas considerações sobre o tema. Nosso testemunho público de gratidão e adoração ao nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo pela expressiva audiência nesta tarde de sábado. É impressionante o número de pessoas, irmãos, que estão interessados em aprender Bíblia. Isso é maravilhoso para nós nesse tempo, irmão Leandro. Isso demonstra o quão o programa Discípulos tem sido aprovado pelo Espírito Santo. E isso alegra demais o meu coração por estar humildemente aqui fazendo parte dessa bênção que o Senhor tem proporcionado
através das vossas vidas. Eu estou muito alegre por estar aqui com os irmãos. O senhor falou maratona, e acrescentando a isso, não deixa de ser um seminário de escatologia gratuito. Porque hoje, irmão Leandro, se o senhor for fazer um investimento de uma especialização em escatologia bíblica, você gasta entre 5 a 10 mil reais para fazer uma escatologia bíblica especializada. E se você hoje for convidar um especialista em escatologia bíblica para ele levar esses estudos na igreja, eles não cobram barato. E aqui no programa Discípulos está sendo tudo de graça, irmão Frei, porque está escrito nas palavras do Senhor Jesus: aquilo que recebemos de graça, assim nós também o fazemos do mesmo modo a nossa amada audiência, que é a Igreja do Senhor. Porque a Igreja do Senhor, nós amamos em Cristo Jesus, e aqui precisa ser feita essa diferença. A igreja é santa, é imaculada, é a noiva de Jesus, e essa nós amamos e respeitaremos até o fim. Agora, o sistema e tudo aquilo que polui e que não é igreja, isso nós vamos combater até o fim. E é importante, né, nós ressaltar aos irmãos, né, que nós estamos aqui no ar, né, sem nenhum patrocínio, né, com nossos recursos, estamos, além de colocar esse recurso para estar no ar, nós estamos fechando as nossas empresas que faturam dinheiro durante cada horário de trabalho, para estar aqui, para largar algo de qualidade para os irmãos que estão ouvindo. Nós não estamos aqui pedindo, nós não estamos aqui fazendo apelos, nós estamos aqui investindo já na obra do Senhor através das ondas sonoras desse rádio, né? E para a glória de Deus, cada um de nós aqui temos as nossas profissões de carteira, nossas profissões autônomas. Isto significa que os senhores que estão ouvindo o programa Discípulos estão diante de servos de Deus, trabalhadores, assim como o Senhor e como a Senhora. Então tudo isso também é necessário ser registrado para a glória de Deus. Vamos abrir as Escrituras? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 38. Nós vamos hoje falar sobre a profecia contra Gog e vamos explicar todos os detalhes, os desdobramentos, usando ali as ferramentas da etimologia, das línguas originais, para chegarmos à definição do que significa essa profecia e o quão ela é importante e atual para os nossos dias. Então está escrito em Ezequiel, capítulo 38, a partir do versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, ao lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Agora redobre a sua atenção a partir do versículo 8, porque aqui nós vamos começar o estudo. Depois de muitos dias, será visitado no fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou, dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás,
virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. É interessante, irmãos, que a partir de Ezequiel capítulo 38, no versículo 8, veja o que está acontecendo ali no contexto. Está falando de uma terra que ela foi restaurada e que agora, irmão Leandro, ela está gozando espiritualmente de paz e segurança. Nós precisamos voltar a ler Ezequiel capítulo 36 e o Ezequiel capítulo 37. Por que o Ezequiel capítulo 36, irmão Frei? E Ezequiel capítulo 37? Porque ali existe o contexto anterior que vai fazer nós aqui chegarmos à conclusão do que Ezequiel 38 quer dizer. Perceba que quando existe a profecia do Vale dos Ossos Secos, de Ezequiel 37, e quantas não foram as vezes no passado, irmão Leandro, irmão Frei, que nós escutamos, apesar da intenção que havia dos pregadores do meio pentecostal, mas muitos deles usavam erradamente o contexto da profecia de Ezequiel 37 para falar de avivamento, no sentido de que esse avivamento ele poderia ser aplicado, irmão Frei, para o contexto da igreja, mas isso é errado. Isso é não entender o contexto bíblico. Conforme Ezequiel capítulo 37 e a profecia que fala do Vale dos Ossos Secos, isso está apontando para a restauração nacional e completa do povo de Israel. E onde que nós vamos perceber, no linear da história, essa profecia se concretizando? Veja como Deus é maravilhoso. E é por isso que nesta tarde você vai, juntamente com o programa Discípulos, nós vamos entrar na história e você vai perceber que em todo tempo Deus é o Senhor da história. Na Segunda Guerra Mundial, que ela aconteceu no ano de 1939, tendo o seu desfecho no ano de 1945, nós tínhamos uma figura proeminente e ela era considerada como um tipo de anticristo. Eu estou falando de Adolf Hitler, o Führer, aquele que era o líder máximo do nazismo. E veja que uma das características de Hitler era criar a raça ariana, uma raça de um tipo de pele e cor de olhos. Só que um dos povos que ele mais perseguiu e mandou matar foi o povo judeu. Naquela época, as estimativas apontavam que o povo judeu estava entre 15 a 20 milhões de habitantes. E os dados apontam, e a história está aí para nos dizer, que entre os anos de 1939 aos anos de 1945, no mínimo, 6 milhões e 500 mil judeus, entre judeus velhos, entre homens e mulheres, crianças, bebês de colo e gestantes. E bebês no ventre, irmão Frei, foram mortos, foram exterminados e foram dizimados pelo governo tirano do nazismo através de Adolf Hitler. Agora veja que essa profecia, tanto de Ezequiel capítulo 37 quanto de Ezequiel capítulo 38, é uma profecia de no mínimo mais de 2.600 anos atrás. É uma profecia que ultrapassa o tempo. E Deus já estava vendo na sua onisciência os conflitos que aconteceriam no século XX, exatamente de forma precisa, na Segunda Guerra Mundial. Aí Deus levanta, há mais de 2.600 anos atrás, como se numa visão, Kevin, o profeta Ezequiel vendo Israel como num vale de ossos secos. E isso é tão profético, e isso é tão, ao mesmo tempo, nos gera temor, porque é como se o profeta estivesse vendo as valas que o exército nazista fazia. E quando a gente vai na história e procura ler filmes, literatura a respeito do que foi o holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial, os judeus eram lançados seus corpos em valas, abertas
irmão Leandro, como se fosse por escavadeiras. Eles eram lançados lá e eram queimados os seus corpos. E só o que ficava naquelas valas eram os ossos, que ficavam secos. Era esta visão que Deus estava dando para o profeta Ezequiel no capítulo 37. Agora veja, que ali nós tínhamos uma nação sendo destruída, sendo perseguida em todo o tempo, em todos os territórios do mundo. Em todos os territórios do mundo. Inclusive, há uma história que não é contada, que entre os anos de 1930 a 1945, o governo brasileiro na época fechou as portas e não deu entrada para que os judeus pudessem se refugiar aqui no Brasil, porque eles já estavam sendo perseguidos dentro da Europa. E é por isso que esses judeus, eles foram, então, encontrar refúgio e proteção na Argentina. Tanto é verdade que até o dia de hoje, o país da Argentina é considerado a maior colônia de judeus que existe na América Latina. Os argentinos acolheram os judeus que já estavam sendo perseguidos lá nos idos de 1930 a 1945, porque a Segunda Guerra Mundial ela vai encabeçar a partir do ano de 1939. Mas Deus estava usando o profeta Ezequiel para mostrar que esse vale de ossos secos, tudo isso estava diante de Deus, mas Deus tem o controle de todas as coisas. O que parecia apenas um vale, o que parecia um cemitério, o que parecia ser a destruição total da nação, do povo escolhido de Deus, Deus faz, através do vale de ossos secos, um grande milagre. E qual é o milagre? É o milagre da restauração nacional do povo de Israel. Por quê? Porque depois é derrubado o governo nazista. Adolf Hitler é preso, é morto. Nós temos todos aqueles que se levantaram em nome do nazismo, todos foram punidos, condenados e mortos pela própria lei do homem. Veja que os próprios homens ímpios reconheceram que o Holocausto foi a maior tragédia que já existiu em proporção de mortes de pessoas inocentes. E aí o que vai acontecer? E o que é lindo, porque eu estou falando na restauração nacional de Israel, que está dentro da profecia de Ezequiel 37, porque nós vamos lembrar do final de novembro, precisamente 29 de novembro de 1947, aconteceu uma grande assembleia extraordinária da ONU, que ficava em Nova York, a capital, uma das principais cidades dos Estados Unidos, e ali era sediado a reunião da ONU, que naquela época era feita em Nova York, uma das principais cidades dos Estados Unidos, e até hoje é, tanto dos Estados Unidos como do mundo. E o que lá aconteceu? Estava sendo tratado a respeito do futuro Estado moderno de Israel. E diz a história que tinha 40 diplomatas, e esses 40 diplomatas iriam então fazer ali a divisão do que hoje nós chamamos na geografia da Palestina. Uma parte, 2/3, seria entregue para o povo palestino e apenas 1/3, Kevin, seria entregue para o povo judeu. Ou seja, 33%, irmão Leandro, seria entregue para os judeus. E lembrando que esse 1/3, a pior parte da terra da Palestina, seria para o povo judeu. Isso é verdade que o próprio ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falou anos atrás, também no seu discurso dentro da ONU, que quando foi feita a partilha do Estado da Palestina e uma parte ficou para Israel, o que foi dado para o povo de Deus foi deserto e nada se poderia plantar. E foi a mão de Deus que fez com que o deserto que foi dado para Israel fosse habitado e hoje lá fosse cultivado frutas, legumes e até água potável consegue sair do deserto para abastecer a população de Israel. Se isso não é a mão do Deus que tem um pacto eterno com Israel, o que é? E sabe o que aconteceu? Naquela assembleia de 29 de novembro de 1947, diz a história que 20 votaram contra a criação do Estado de Israel e 20 votaram a favor do Estado de Israel. Só que o presidente de honra daquela assembleia extraordinária da ONU que aconteceu em 1947, irmão Frei, era um gaúcho aqui, nascido numa Alegrete,
que as escolas municipais, públicas e privadas no Brasil não falam a respeito. Um senhor chamado Oswaldo Aranha era diplomata brasileiro e estava representando a República Federativa do Brasil e era o presidente de honra daquela Assembleia Extraordinária. E o que dizia ali na questão? Quando houvesse um empate, caberia ao presidente de honra daquela Assembleia dar o voto de Minerva. E diz a história que quando chegou na pessoa do Oswaldo Aranha se colocou em pé e então ele disse: eu, diplomata Oswaldo Aranha, como diplomata da República Federativa do Brasil, reconheço Israel como uma nação soberana e independente. E sabe o que isso aconteceu? Para você que não sabe, lembra da profecia de Gênesis capítulo de número 12? O que está escrito nas palavras que o Senhor mesmo diz para Abraão? E ele diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Agora você que já estudou história na escola, você que já estudou sobre geografia, você que já estudou sobre desenvolvimento das nações, sabe quem era o Brasil até 1947, irmão Frei? Era apenas uma nação, mas que não tinha todo esse contexto de admiração internacional. O Brasil era apenas uma nação populosa até então, mas não se havia recursos que haviam sido descobertos. Aí se descobre na década de 50 que o Brasil tinha petróleo. Se descobre anos mais tarde que a floresta amazônica, que boa parte dela está dentro do território brasileiro, no mínimo 300 mil espécies que lá tem, podem ser transformadas em medicina alternativa. 300 mil espécies de plantas, irmão Frei, podem ser transformadas em medicina alternativa para qualquer tipo de doença que existe na Terra. Descobriu-se mais tarde também que 2/3 da água potável do mundo está nos lençóis hídricos do Brasil, irmão Leandro. Descobriu-se agora, coisa de 15 anos atrás, o pré-sal, que é um petróleo enriquecido que tem no Brasil. Você descobriu que o Brasil tem 92% do nióbio e do lítio. Estude a respeito do nióbio sobre o lítio. Descobriu-se que o Brasil tem hoje as maiores riquezas, irmãos, de minério do mundo. Descobriu-se que o Brasil tem hoje os melhores grãos e sementes do mundo. O melhor açúcar é do Brasil, o melhor café é do Brasil, o melhor arroz é do Brasil, o melhor feijão é do Brasil, a melhor soja é do Brasil. Descobriu-se que a agricultura, a parte agropecuária, tudo que se planta no Brasil, o solo do Brasil foi abençoado pelo Deus que disse a Abraão, lá em Gênesis 12, que abençoaria esta nação. E para você que não sabe, o Brasil hoje, ele pode até ser dito como não sendo a maior potência, mas eu quero dizer em alto e bom som, o que seria dos Estados Unidos sem o Brasil? O que seria da Rússia sem o Brasil? O que seria da China sem o Brasil? O que seria da Europa sem o Brasil? Nós somos uma geladeira que alimenta o mundo. Nós temos aqui em Uruguaiana, irmão Frei, e agora nós vamos falar aqui da nossa cidade que nós amamos. Uruguaiana tem o melhor arroz do mundo, não é apenas do Brasil. Os resquícios do Deus que prometeu, lá em Gênesis 12, chegou até em Uruguaiana, no nosso solo. O problema é que nós não sabemos destas coisas, por quê? Porque ficamos muito tempo reféns de pregadores que não ensinam a palavra do Senhor, que não ensinam profecias, que não ensinam escatologia, que não sabem o que está por detrás da beleza das profecias que Deus falou através dos seus profetas. Então Deus tem um plano maravilhoso para a nossa nação, Ele abençoou o Brasil. Deus simplesmente abençoou o Brasil. Então o Brasil hoje é riquíssimo em todos os tipos de riqueza mineral, vegetal, animal. Nós temos hoje uma das maiores importações de carne bovina, ovina, suína, equina e assim vai por diante. Veja que o Brasil, ele é uma geladeira, como eu costumo dizer, irmão Leandro, ambulante, alimenta o mundo. Nós não precisamos de países para nos alimentar. O grande problema da nossa nação é que tomaram ela, fatiaram o Brasil, um pouquinho de cada é de todos e menos de nós, que seríamos os legítimos donos, os legítimos herdeiros da nossa nação. Mas em nome de Jesus, ainda nós temos esperança que algo pode acontecer. Mas eu quero que você sinta-se feliz por saber que você é brasileiro. A gente fica triste quando vê, irmão Leandro, quando mesmo os cristãos, ficam chateados, envergonhados por dizer que somos brasileiros. Não, você não conhece a história do seu país.
Porque se você conhecer a história do seu país, você vai ver que por detrás do Brasil, o segredo do Brasil se chama Deus. O Deus que abençoou esta nação por intermédio de Oswaldo Aranha, quando lá em 1947 ele votou o voto a favor da implantação do Estado de Israel. E aí o que aconteceu, irmão Frei? Porque faz parte de Ezequiel 38. Aí nós temos o povo britânico, porque a Grã-Bretanha que estava comandando a Palestina. Aí quando aconteceu o voto, aquela votação extraordinária e histórica da ONU a favor do Estado de Israel, no dia 14 de maio do ano de 1948, Benjamin Ben-Gurion, que era general do exército de Israel, entra dentro da Palestina e às 3 horas da tarde, o povo britânico e as tropas militares da Grã-Bretanha abandonam a terra da Palestina e aquele deserto foi entregue para o povo de Israel. E diz a história que judeus da Europa, judeus da América Latina, judeus espalhados do mundo começaram a retornar para Israel. E então Israel, oficializado como nação soberana no dia 14 de maio de 1948. Aí entra aquela profecia. O próprio Senhor Jesus Cristo vai falar, irmão Leandro e irmão Frei, da figueira que floresceu, porque a figueira dentro da escatologia é um símbolo para Israel. A figueira floresceu e essa figueira já tem 78 anos de fundação do Estado moderno de Israel. Não confunda a nação de Israel com o povo hebreu. O povo hebreu, que vai dar origem ao povo moderno de Israel, este tem mais de 5.778 anos. Mas Israel, como nação moderna, independente e soberana, esta tem 78 anos a contar de 14 de maio de 1948. E por detrás disso estava Deus. E quis o Senhor, irmão Leandro, que nessa profecia de Ezequiel 37, na restauração nacional e total de Israel, Deus usasse a nação brasileira. O Brasil não está aqui nas profecias bíblicas declarado, mas Deus na sua onisciência já estava vendo. Eu vou usar um diplomata nascido no Brasil, lá no interior do Rio Grande do Sul, precisamente natural do Alegrete, para fazer com que a nação de Israel se torne independente, porque a profecia tem que se cumprir. Então, o Ezequiel 37, ele é e está retratando sobre a restauração nacional de Israel. E é isso que vai acontecer agora, aqui em Ezequiel 38, quando está escrito que essa nação, agora ela já está soberana, ela está gozando de paz, de segurança, de proteção. Mas então por que? Alguém vai perguntar assim, por que que vai acontecer o levante de Gog e Magog contra Israel? Agora nós vamos observar Ezequiel 38, 2 e 3. Você comece a notar que nesse tempo de paz e segurança, que não é agora, alguém pode estar perguntando, irmão Jean, Israel nesse momento pode acontecer Gog e Magog? Irmãos, o sinal profético para acontecer Gog e Magog, Israel tem que estar em paz, em segurança. E isso só pode acontecer dentro da escatologia, irmão Frei, quando o anticristo firmar o acordo de paz com Israel. Porque nós já estamos aqui, conforme Ezequiel 38, já dando início para a grande tribulação. Então, sem o acordo de paz, não tem como acontecer proteção e segurança para Israel. O que Israel está tendo nesse momento é o quê? É uma nação que sofre tensões políticas, militares, a qualquer momento podendo sofrer ali uma retaliação militar de qualquer tipo de nação inimiga a ele. Só que nesse período que está para acontecer, é a próxima profecia que tem que ocorrer dentro do período tribulacional, tem que acontecer Gog e Magog. E agora nós vamos descobrir, biblicamente, eu, você, o programa Discípulos e a amada audiência, quem são estes inimigos que Deus profetizou. E eu quero dizer aos irmãos que isso não é a fala do irmão Jean e do programa Discípulos. Essa é a profecia do próprio Deus. Talvez você ficará surpreso nesta tarde, porque tem nações conhecidíssimas que Deus profetizou aqui que vão se levantar contra Israel. Então, Gog. O que significa Gog?
aqui na profecia. Na língua mais antiga do mundo, o Sumeri, ou Suméria, significa literalmente trevas. Então veja que nós já chegamos a um denominador. Gog significa, na língua suméria, a mais antiga do mundo, trevas. Gog é o chefe. Então aqui nós estamos falando de uma personalidade humana. É um chefe de poder executivo, que pode ser um presidente, pode ser um grande ministro. O certo é que ele será o responsável de uma grande nação que virá do norte. Guarde isso. E Magog? Magog significa terra das trevas. Então veja que de Gog vai sair o chefe, que significa trevas. E essa terra da onde vem o chefe é a terra das trevas. O chefe de Gog tem uma terra. E que terra é essa na Bíblia? Conforme Ezequiel 38, é chamada de Magog. Gog é príncipe de uma cidade chamada Meseque e Tubal. Todos esses termos, irmão Leandro, estão em Ezequiel capítulo 38 e em Ezequiel capítulo 39. E Meseque e Tubal vão dar origem ao povo da Rússia. Rússia. Guarde isso. Observe os movimentos que vêm do inimigo do norte. E nós vamos explicar, irmão Frei, mais adiante aqui, por que a Rússia. E nós temos contextualização bíblica, irmão Kevin. E Deus é impressionante na sua profecia. Vamos lá. Vamos abrir, por favor, irmão Leandro. Gênesis capítulo de número 10, porque as pessoas podem perguntar, Meseque, Tubal, da onde que vêm esses povos? Porque esses povos profetizados em Ezequiel capítulo 38, todos eles fazem parte do chamado Índice das Nações. Os eruditos e teólogos chamam Gênesis 10 como Índice das Nações. Nós vamos agora, né, nos aprofundar e vamos perceber que geograficamente tudo vai ser esclarecido tudo. Perfeitamente. Gênesis 10. Gênesis 10. Capítulo 1, versículo 1. Pode ler, por favor. Estas, pois são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos, depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. O senhor observou, irmão Leandro, irmão Frei, o Kevin, foi citado em Gênesis 10 todos os povos de Ezequiel 38. O senhor falou aí Togarma, o senhor falou Gomer, o senhor falou Meseque, o senhor falou Tubal, o senhor falou Cush, Put. Tudo isso nós vamos explicar nessa programação a partir de agora. Então, quando nós pegamos o Índice das Nações, que as pessoas podem nos perguntar assim, irmão Frei, irmão Jean, o que tem a ver Gênesis 10 com Ezequiel 38? Porque para você entender esses povos, você precisa ler o Índice das Nações. O que está ali em Gênesis 10? São todos os povos que começaram a povoar a terra depois do dilúvio. Esses povos são descendentes, irmão Kevin, dos filhos de Noé. Quem são os filhos de Noé? Que entraram com Noé na arca e com suas esposas, porque Noé entrou ele, a sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus filhos. E a Bíblia que diz que lá estava Jafé, Sem e Cã. Então, esses povos aqui de Gênesis capítulo 10 são todos eles descendentes diretos dos filhos de Noé. Jefé, ou Jafé, Sem e Cã. Consequentemente, esses povos são netos de Noé.
São os pós-diluvianos. Os pós-diluvianos. São os povos que surgiram depois do dilúvio. Porque Deus estava de novo povoando a terra através da descendência dos filhos de Noé. Isso é muito importante nós aqui esclarecermos a população da Rádio Kairos, que está nos ouvindo em várias partes do Brasil. Agora vamos aqui perceber uma coisa, irmão Leandro, que exceto a Pérsia, a única que não é citada no índice das nações aí é a Pérsia, que seria hoje o atual Irã. Todos os demais estão descritos aí no índice das nações de Gênesis 10. Então todos esses nomes são encontrados em Gênesis 10. Quais os nomes? Da profecia de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. E esses povos são descendentes dos netos de Noé. Os povos citados em Ezequiel 38 são descendentes de Jafé. Então veja que nós já começamos a entender que na profecia, os povos inimigos de Gog e Magog, que vão se levantar contra Israel, são todos descendentes de Jafé, que é um dos filhos de Noé. Então, na verdade, irmãos, dentro do período tribulacional, nós vamos ter dos 3 filhos de Noé, 2 vão se levantar contra Israel. Porque Sem é a geração que descende Israel. Só que tanto Cã quanto Jafé, que são descendentes e que vão formar outros povos, eles vão se reunir no período tribulacional para atacar Israel. Só que conforme a profecia do próprio profeta Ezequiel no capítulo 38, irmão Frei, está escrito que Deus vai colocar como se fosse um anzol. Então quem vai criar o cenário da guerra de Gog e Magog no capítulo 38 e capítulo 39 é o próprio Deus. Então aqui eu quero deixar claro que quem vai fazer a guerra é o próprio Deus. E essas movimentações que estão acontecendo entre Rússia, entre o lugar antigo que se chamava Pérsia, que agora está localizado ali, aquele povo, o Irã, eles já estão sendo movimentados para isso. O cenário está propício a acontecer logo, né? Digamos assim, não temos a previsão, porque é necessário que se manifeste o chefe geral ali para iniciar a grande tribulação e tudo mais, né? Perfeita sua inserção. As peças estão no tabuleiro, digamos assim. Está tudo alinhavado, né, para o que Deus quer. E nada vai fugir do controle de Deus. Tudo já está decidido, né? Já está programado por Deus, né? E nada vai fugir, irmãos, do controle de Deus, porque o Senhor veja que é o próprio Deus que vai convocar essas nações, irmão Leandro, para fazer um ataque surpresa a Israel dentro da grande tribulação. Porque Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, ela começa no início da grande tribulação e ela poderá se estender até metade da grande tribulação. Ou seja, ou ela vai começar dentro da grande tribulação, mas o fato é que ela não pode passar da metade da grande tribulação. Aí alguém vai perguntar por que, irmão Gia? Porque dentro da escatologia bíblica, o único momento em que Israel estará protegido e seguro na terra é quando acontecer o acordo de paz que está profetizado no livro do profeta Daniel. Aí você tem que ler o capítulo 7 e o capítulo 9 para compreender. Sobre a 70ª semana. E o que está escrito lá? Que no meio, ou seja, na metade das 7 semanas, vai ser quebrado o acordo. Então, com o acordo de paz, o anticristo vai proporcionar uma falsa segurança para Israel. Israel está no seu tempo de cegueira espiritual, acreditando que, na verdade, o falso Messias, que é a pessoa do anticristo, é o Messias prometido por Israel. E é por isso que Israel não vai, naquele momento, precisar, irmão, fazer investimentos militares como faz hoje. Não vai precisar proteger as suas fronteiras. Por quê? Porque para eles o verdadeiro Messias está protegendo eles, na figura do anticristo, e eles então vão descansar. Então Gog e Magog, de maneira indireta, também vai ser uma maneira pela qual
o anticristo vai usar dos seus artifícios para fazer com que Israel venha a ser atacado. Então tudo isso é importante nós observarmos. Mas agora vamos voltar aqui para nós entendermos os povos. Então quem são os povos semitas? Que descendem de Sem. São aqueles que povoaram a Ásia Ocidental ou Oriente Médio. Então, é de Sem que descende o povo de Israel e também ali os palestinos, que fazem parte da mesma fronteira com Israel até o dia de hoje. Então ali estão os judeus e os palestinos, porque na verdade eles são irmãos. E a guerra entre eles é uma guerra milenar, mas todos têm o mesmo sangue em suas veias. E depois nós temos os povos de Jafé. Quem são os povos de Jafé? São aqueles que povoaram a Europa e parte da Ásia. Meseque e Tubal são filhos de Jafé e netos de Noé. O povo de Cã, ou Cão, são aqueles que povoaram toda a África, irmão Leandro. Então aqui nós precisamos chegar nessa conclusão. Sem, Jafé e Cã. São eles que povoaram o que hoje nós conhecemos como nações e povos atuais. Segundo a ONU, hoje existem mais de 207 nações registradas. E todas elas descendem diretamente de Sem, Cã e Jafé. Agora vamos lá para a palavra Ros. Perceba, irmão Leandro e irmão Fray, que a palavra Ros aparece em Ezequiel capítulo 38, no versículo 2, que está escrito ali: príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Vamos agora usar aqui também da etimologia e trabalhar com as línguas antigas, para nós chegarmos aqui à conclusão sobre o que significam esses termos que aparentemente representam serem difíceis, mas a profecia bíblica vai apontar quais são esses povos hoje. Então, Ros, em hebraico, se escreve Rush, e Ros é um substantivo próprio. Ros pode significar três coisas. Observe com atenção a profecia bíblica. Ros pode significar três coisas. Primeiro, pico. Por que pico, irmão Leandro e irmão Fray? Fala daquele ponto mais preeminente que se sobressai. Aqui é o líder que se sobressai, irmão Leandro. Por isso que lá no original existem três variações da expressão Rush ou Rosh em hebraico. Primeiro, pico. Segundo, cabeça. Por que cabeça? Porque quer dizer o chefe de um povo ou o cabeça de um povo. Geralmente, quando o Senhor vai retratar um líder máximo de uma nação, a expressão que nós usamos é qual? Aquele é o cabeça daquela nação. Aquele é o maioral daquela nação. E terceiro, agora, veja que a profecia começa a se aprofundar cada vez mais. Deus está dando detalhes desses povos inimigos de Gog e Magog contra Israel. Terceiro, a palavra Ros significa urso. Urso, irmão Fray. É um animal símbolo de qual país? Rússia. E aí o senhor vai se lembrar, irmão Leandro? Não, eu sei que o senhor não é tão velho assim. Eu e o irmão Fray não nascemos ainda, naquela época. O senhor vai se lembrar das Olimpíadas de Moscou de 1984. Não éramos nascidos ainda, Fray. E o senhor se recorda que no encerramento das Olimpíadas de 1984, que foi lá em Moscou, o que foi colocado lá no encerramento? Não pegaram um ursinho que ficou histórico, até hoje é falado, aí a gente depois assistiu aquele ursinho, e ele tinha um movimento eletrônico através de, seria hoje LEDs, mas eram outros tipos digamos assim, de aparelhamento elétrico que estava sendo usado, e aquele ursinho começava a chorar, porque ali estava retratando a Guerra Fria que estava acontecendo entre a extinta União Soviética e os Estados Unidos. E veja que ali o símbolo que foi usado era o urso. Por quê? Porque o urso é o animal símbolo da Rússia. Qual é o animal símbolo hoje do Brasil? Para muitos no mundo é a arara azul, que é o símbolo do Brasil, um dos símbolos
dos animais que tem no Brasil, só que para os russos é o urso. E veja que na profecia bíblica, uma das 3 coisas que significa roche é urso. Então, Deus estava dando detalhes para o profeta, lembrando que é uma profecia de mais de 2.600 anos. E o irmão G está tentando aqui exemplificar, facilitar de todas as maneiras para que todos os públicos possam compreender essa extraordinária profecia que nós estamos aqui hoje estudando. Os detalhes da profecia bíblica são impressionantes, técnicos e perfeitos ao mesmo tempo. E veja que quando nós falamos também lá da Rússia, irmãos, a Rússia foi lá que foi implantado o comunismo, que foi no ano de 1917, quando ainda acontecia ali o governo da União Soviética, e a Rússia, como o maior país, tanto em extensão territorial e de população, era o país mais importante da União Soviética, que era a União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. E esse comunismo, que começou em 1917 na Rússia, irmão Frei, ele durou cerca de 70 anos. E sabe qual era a doutrina oficial do comunismo? O ateísmo. E o que eu quero dizer com isso? Porque você pode estar perguntando assim, irmão Jean, e o que isso significa? Deus, o nosso Senhor, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus da igreja, esse Deus que já estava ciente de todos os movimentos históricos e proféticos, os eventos futuros antes do final dos tempos, já estava vendo, dentro da União Soviética, todos os movimentos que a Rússia faria contra o próprio Deus e o seu povo. E veja que o ateísmo, que é a doutrina do comunismo, qual é o slogan máximo do ateísmo, que foi criado dentro do comunismo, que é uma doutrina de regime comunista criado na Rússia? Ódio a Deus. Rebelião a Deus. É isso que acontecia nos campos de concentração do comunismo. E eu quero dizer a você que não estuda sobre o comunismo, eu estou falando do legítimo comunismo. O comunismo da União Soviética, o comunismo de Lenin, o comunismo de Stalin, o comunismo militar que matou mais de 100 milhões de pessoas, o comunismo que matou cristãos, o comunismo que matou pregadores bíblicos, o comunismo que matou cristãos autênticos que não negaram a Cristo, irmão Frei. Existe um livro na história chamado de Richard Umbran. Eu tenho esse livro lá em casa. É uma relíquia e foi proibido no meio ocidental. Veja que eu consegui esse livro, nós chamamos nas livrarias de sebo, é aqueles livros que já são velhos, e eu creio que Deus me agraciou com aquele livro. Nome desse livro, Torturados por Amor a Cristo. Ali é um registro oficial do Richard Umbran, e ele foi preso, viveu 14 anos dentro das celas comunistas, e ele descreve o que é o comunismo, irmãos. Aí as pessoas olham para o Brasil e acham que nós estamos vivendo o comunismo. Graças a Deus, irmãos, que mesmo que o inimigo esteja tentando se mover há muitas décadas no Brasil para tentar implantar o comunismo, mas Deus não tem permitido, porque o comunismo, na sua faceta diabólica e terrível, foi aquela que aconteceu lá na União Soviética. E Richard Umbran pegou e detalhou tudo o que acontecia no comunismo. E o que é mais lindo no retrato desse homem, só para o nosso conhecimento aqui, irmãos, é que enquanto os comunistas se levantavam e torturavam os cristãos, o Richard Umbran dizia que aqueles homens, aí é que nós estamos falando, irmão Leandro, do verdadeiro discipulado, porque isso aqui é discipulado. E diz que os cristãos que estavam sendo torturados nas celas comunistas, verdadeiramente cheios do Espírito Santo, diziam: quanto mais vocês nos odeiam, mais nós amamos a alma dos comunistas. Quanto mais vocês perseguem os cristãos, mais nós oramos para que Cristo salve a vida dos senhores. Tem um testemunho, irmão Frei, de um grande general, irmão Leandro, de 4 divisas, e diz que Richard Umbran, ele entra, quando ele ainda estava livre, dentro do escritório desse general de 4 divisas, e o general de 4 divisas diz: o que tu queres aqui? E ele fala: eu vim lhe falar de um Senhor e Salvador. E diz que Richard Umbran começa a pregar sobre Jesus Cristo, Senhor e Salvador. No meio da conversa, irmão Frei, aquele general se levanta em pé, irmão Leandro, e dá um grito e diz: pare!
de falar desse homem. E aí diz que o Richard Umbram pergunta assim: por que o senhor está assim? E ele disse: porque até tu falar deste Jesus, eu me considerava um homem mau. E agora eu vejo que mais mal eu sou. Sou um homem perverso, porque por causa minha, tu estás me dizendo que um homem morreu na cruz para me salvar. E diz que aquele general comunista dobra os joelhos, irmão Kevin, e reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sabe por quê? Porque ele disse assim, ó: eu já matei muitos homens em nome do ódio e em nome do comunismo, mas eu nunca soube de alguém que morreu por mim simplesmente por amor. Isso, irmão Frei, é o verdadeiro evangelho. Se isso não é o verdadeiro evangelho, eu não sei o que é evangelho, irmão Leandro. Então isso é lindo, a gente vai estudando as profecias, irmão Frei, irmão Leandro, e a gente precisa entrar nesses detalhes porque é muito lindo estudar estas coisas e a gente se segura aqui no programa, irmãos, porque é muito lindo falar das profecias bíblicas e tudo que Deus faz para com o seu povo. Então, voltando aqui, que nós estávamos falando sobre o urso, que é o símbolo animal da Rússia, que o comunismo foi implantado também na Rússia, e que a doutrina do comunismo é o ateísmo. Então, todas estas coisas é importante nós estudarmos. Agora vamos para outras duas expressões que nós encontramos também em Ezequiel capítulo 38. Meseque. Quem foi Meseque? Foi fundador dos mosquis. E esse povo mosquis era um povo bárbaro que habitava nas montanhas mosquianas. Agora veja como é linda a profecia. O nome grego, quando o senhor trabalha lá no original grego, irmão Leandro, o nome grego mosquis é derivado do termo hebraico Meseque. E Meseque é de onde procede o nome da cidade de Moscou. Moscou é a capital de qual país? Rússia. Será que Deus não está detalhando quem é esse inimigo que vem do norte? Esse é o inimigo, esse é Gog, que vem da terra de Magog. Esse chefe que é de trevas e que vem da terra das trevas. Tubal, outra expressão que nós encontramos em Ezequiel 38. Quem era Tubal? Lá na história, era filho de Rafete. No Mar Negro, nas margens, a oeste dos mosquis, foi por onde eles viveram e se povoaram e cresceram. Esses povos constituem o moderno povo da Rússia. Veja que tudo, irmão Frei, dentro da profecia e trabalhando com as línguas originais e dentro da etimologia que vai dar o significado para as palavras que foram extintas com o tempo, todas nós vamos chegar ao que hoje é chamado o povo da Rússia. Isso é impressionante. Agora Ezequiel capítulo 38, versículo 5. Ali nós vamos ter a profecia da Pérsia. Veja que ali está escrito os persas. E por que Pérsia e não Irã? Porque até o ano de 1935, o Irã, que hoje nós chamamos, ainda era considerado como Pérsia. Mas houve uma mudança. Quando o chefe máximo, chamado Reza Pahlavi, em 1935, ele mudou na Constituição o nome da República da Pérsia e colocou o que até hoje é República do Irã. E veja que o Irã, ele é um regime totalitário, um regime extremista e que odeia Israel. E aqui eu quero que você, humildemente falando, estude a respeito do islamismo. Eu sei que a comunidade de Uruguaiana tem muitos islâmicos, mas sabe o que o islamismo radical prega? Que não haverá ressurreição de muçulmanos enquanto Israel, irmão Frei, não for totalmente varrido, eliminado e destruído da terra. Se isso não é
propagação de ódio aos judeus é o quê? Então, quando você vê a fala desses muçulmanos totalitários contra Israel, eles estão sendo muçulmanos de fato. Eles não estão sendo extremistas. Porque dentro do islamismo tem dois grupos religiosos. Nós temos os sunitas e nós temos os xiitas. Os sunitas seriam os muçulmanos moderados, o que boa parte deles estão aqui em Uruguaiana, graças a Deus. São os moderados. São aqueles que são mais sociais. São aqueles que respeitam a democracia. Só que os xiitas, esses são radicais. Esses pregam a jihad islâmica, que é a guerra santa, ou seja, eles matam em nome de Alá. E eu quero deixar aqui uma outra informação para você à luz da Bíblia. O Alá do islamismo não é o mesmo Deus de Israel. E isso aqui, em outras ocasiões, irmão Leandro, numa próxima oportunidade, permitindo Deus, poderemos explicar a respeito disso. Porque tem pessoas que acreditam no meio cristão, irmão Fray, que o Alá dos muçulmanos é o mesmo Deus de Israel. Não é. Não é o mesmo Deus de Israel. O Alá deles não é o mesmo Deus de Israel. Só que 96% da população do Irã é xiita, é radical. Por isso que eles pregam ódio e morte ao povo de Israel. Só que quando você prega ódio e morte ao povo de Israel, você está pregando ódio e morte ao Deus de Israel. E veja que na profecia, Deus vai trazer a Rússia, Deus vai trazer o Irã, como se fosse no anzol, é a figura de linguagem. Deus vai trazer os inimigos para os montes de Israel, e eles, imaginando que vão prevalecer contra Israel, vão fazer esse ataque surpresa contra a nação de Israel. Mas fique tranquilo, Deus é soberano e nós vamos dar continuidade aqui para o que vai acontecer. Então nós estamos dizendo a você que a Pérsia, hoje, na profecia bíblica de Ezequiel 38, seria o Irã. E o Irã faz divisa com a antiga União Soviética, irmão Frei. Então ela é uma nação importante para o desdobramento militar de Ezequiel 38 de Gog e Magog. E se o senhor pegar, irmão Leandro, existe um tratado de proteção que foi feito lá na década de 30 para com a década de 40, entre a Rússia e o Irã. E o que diz nesse tratado de proteção? Diz o seguinte: toda nação que atacar o Irã, a Rússia poderá retaliar. Então por isso que agora quem estudava escatologia, ou quem começou a estudar escatologia, graças a Deus agora, vai perceber que quando teve agora 2 meses atrás o conflito entre Israel, Irã e os Estados Unidos, quem estudava escatologia bíblica estava somente aguardando um sinal para acontecer Gog e Magog. Sabe qual? O ataque da Rússia aos Estados Unidos, ao Israel. Só que veja que não teve a retaliação, mas a Rússia se movimentou e ela deixou bem claro que quem atacar os seus aliados, ela retaliaria. Aí você vai me perguntar, irmão Jean, por que a Rússia não atacou Israel? Foi por causa dos Estados Unidos? Não, irmãos, é porque ainda não é o tempo de Gog e Magog. Mas o que o senhor falou nessa tarde, irmão Leandro? E o senhor, irmão Frei? O cenário está preparado. O local está preparado. E a profecia de Gog e Magog está para estourar a qualquer momento. Eu não estou sendo sensacionalista, irmão Frei. Eu estou apenas dizendo que a profecia está apontando. Esse movimento que teve agora no meio do ano, entre o Irã, Israel e os Estados Unidos, é apenas um prenúncio do que está para acontecer. Porque o que acontecer em Israel é para a igreja ficar com os olhos bem abertos e os ouvidos atentos, porque o Senhor está voltando. O Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos aqui outras 2 palavras que nós encontramos em Ezequiel 38 que fazem parte das nações inimigas que vão se levantar em Gog e Magog contra Israel, irmãos. Cush. Então Cush, lá no hebraico, é Etiópia. E a Etiópia existe hoje. Vai ser uma das nações que também vão se reunir nessa coalizão militar contra Israel em Gog e Magog. Então são os povos que habitam o norte da África. E quem são os descendentes da África? Que nós falamos aqui no início do estudo, são aqueles que descendem de Cã.
Então veja que os descendentes de Cã e os descendentes de Jafé, todos vão se reunir em Gog e Magog contra os descendentes de Sem. Quem são os descendentes de Sem? Israel. Esse mesmo Israel que está lá, criado desde 14 de maio de 1948. E eu vou terminar aqui rapidinho, irmão Frei, para nós voltar daqui a pouco. Porque eu sei que o senhor precisa falar, porque é muita gente participando, glória a Deus, né? Palavra put, que é uma outra palavra que nós encontramos aí na profecia de Ezequiel 38. Então, o que significa put? Lá no hebraico, put, trazido por grego, significa Líbia. Aí o senhor vai pegar hoje, a Líbia existe. E como é que Deus sabia disso? Porque Ele é Deus. Há mais de 2.600 anos atrás, Deus sabia todas as nações que vão atacar Israel em Gog e Magog. Isso gera temor e ao mesmo tempo faz nós adorarmos ao Senhor nesta tarde. Deus é impressionante. E eles também irmão. vão servir de juízo, né? Deus vai usar eles como juízo. Como juízo, irmão. Porque Gog e Magog é para tratar Israel. Por que que Deus está preparando esse cenário? Só para um adendo ao Senhor. Porque Israel hoje se coloca num pedestal de arrogância, digamos assim, porque ela acha que nada acontece por causa dos americanos. Só que chegará o tempo, não é eu que estou dizendo isso, mas por uma inferência, nós vamos subentender pela profecia que o tempo da dinastia, do poderio, da predominância econômica e militar dos Estados Unidos não vai ter mais o mesmo efeito. Por quê? Porque se isso acontecer, dos Estados Unidos prevalecer como nação poderosa, Israel não estará segura por causa de Deus. Israel hoje se sente segura por causa dos americanos. Mas o acordo de Deus com Israel não é o acordo que o anticristo fará com Israel e não é o acordo que os Estados Unidos têm com Israel. O acordo de Deus com Israel, que é um pacto eterno, é o seguinte: vocês descansem e fiquem seguros por causa do Senhor. Eu é que sou a sua proteção, eu é que sou a sua paz e eu é que sou a sua segurança. Então por que na profecia está escrito que Israel hoje está vivendo o tempo da ignorância e da cegueira espiritual? Porque Israel abandonou Deus, Israel não deu ouvido aos profetas, Israel rejeitou o verdadeiro Messias que eles crucificaram na cruz. E por causa disso Israel será tratado na grande tribulação, a começar por Gog e Magog. Porque é Deus que vai trazer o povo a reconhecer: é eu que cuido de vocês. Não são as bombas atômicas dos americanos. Não são o poderio europeu. Não é as boas relações com as principais nações. Se não for Deus, irmão Frei, irmão Leandro, cuidando de Israel, Israel já seria destruído há muito tempo. Mas ninguém toca em Israel, porque ela é a menina dos olhos do Senhor. E não tem como nós tirarmos isso. E olha a expressão que o Senhor diz, né? O Senhor chama eles assim, ó, bichinho de Jacó. O senhor que é pai, irmão Leandro, o senhor que é pai, irmão Frei, tiveram esses privilégios. Imagina o carinho de Deus com Israel. Ele chama primeiro menina. E depois ele diz bichinho de Jacó. Isso é carinho de pai. E esse pai que foi ofendido pela rejeição de Israel vai ter que preparar um cenário de guerra para Israel ficar sitiado. Israel vai ficar, simplesmente, irmão Frei, o senhor que foi lá do exército, Israel vai ficar entrincheirado, não tem para onde sair. Quando olhar para cima, tropas aéreas dos povos inimigos tentando atacá-lo. Quando tentar olhar para as fronteiras todas estarão fechadas. Israel não tem para onde sair, para onde fugir. É o que a profecia de Ezequiel 38 está dizendo. E é nesse momento que o próprio Deus é que vai intervir. Deus vai fazer algo sobrenatural. Ele simplesmente vai agir no mundo espiritual, isso vai literalizar e vai haver destruição em massa em Gog e Magog. Mas agora vamos para as outras nações, porque o pessoal deve estar perguntando, e as demais nações, irmão Jean? Olha a palavra Gomer, irmão Leandro, irmão Frei, que também aparece na profecia de Ezequiel 38 e 39. O que significa a expressão Gomer? Gomer evolui o nome para Germânia. Aqui estamos falando de qual país? Alemanha. Eu quero dizer a você, segundo a profecia bíblica, e falo com 100% de precisão, a Alemanha estará em Gog e Magog para tentar destruir Israel. E alguém pode estar se perguntando, irmão Frei, irmão Jean,
Mas o Rio Grande do Sul tem colônia alemã, eu sei que tem. Mas a profecia bíblica, a palavra Gomer, quando você trabalha no original e você pega a etimologia, você vai chegar hoje ao que é Alemanha. E ali tem Alemanha, Gomer também pode ser Ucrânia e pode ser Polônia. E a antiga, que é a antiga Tchecoslováquia. Só que a Alemanha é a que mais é preponderante aqui na expressão de Gomer. E aí alguém pode me perguntar, mas por que a Alemanha, irmão Jean, estará em Gog e Magog? Você se lembra da Segunda Guerra Mundial? Você sabia que Deus ainda não julgou a Alemanha? Pelo que a Alemanha fez com os judeus? Isso é escatologia bíblica. O que aconteceu em 1945? O término da guerra, irmão. Mas a Alemanha não foi ainda julgada por Deus. Mas por que a Alemanha vai estar em Gog e Magog? Porque Deus é justo. A palavra do Senhor diz que dele é a vingança, irmão Leandro. E isso é um termo que as pessoas têm. Não, irmão, já não podemos dizer isso, mas a Bíblia diz, é literal. Deus é o vingador do seu povo. E Deus vai chamar as tropas inimigas e históricas de Israel para Gog e Magog. Porque tudo que a Alemanha fez contra os judeus, o Holocausto, Deus vai tratar com esse povo e vai destruir o exército militar da Alemanha nos montes de Israel. Porque Deus ainda não julgou. Está chegando o tempo em que a Alemanha será tratada. Eu não estou dizendo com isso que não tenha uma igreja dentro da Alemanha, que não tenha salvos dentro da Alemanha. Mas toda a tirania da Alemanha, irmão Frei, lá em Gog e Magog, vai ter governantes ímpios que vão se levantar contra Israel. Então assim, irmãos, eu fico preocupado, irmãos, quando eu vejo autoridades brasileiras se movimentando politicamente contra Israel. Irmão, não se levantem contra Israel. Israel é a menina dos olhos do Senhor, é o bichinho de Jacó. E eu faço uma observação aqui, né? E essa aliança Deus fez com Abraão lá atrás, em Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, digamos assim, que Deus fez uma promessa que Deus fez lá atrás, que vai fazer valer agora aqui na frente. É que as alianças que Deus tem são irrevogáveis. Irrevogáveis. Então, se Ele nos escolheu para estar com Ele na eternidade, imagina aqueles que se opõem contra Ele. E é exatamente isso, irmão Frei, que vai acontecer em Gog e Magog. Todos aqueles que se opuserem, irmão Leandro, a Deus, a sua palavra, ao povo de Israel, serão tratados, porque o mundo pensa o seguinte: podemos fazer e acontecer com Israel, podemos fazer e acontecer com a igreja, porque se tem dois povos que sofrem na terra, guarde isso, é a igreja verdadeira, salva, aquela que vai morar no céu eternamente com o Senhor, e o povo de Israel. Esses dois povos sofrem dia e noite, porque a verdadeira igreja que está dentro da igreja, e aí nós falamos de Laodiceia e Filadélfia, que são o joio e trigo vivendo juntos. A verdadeira igreja, aquela que é Filadélfia, essa sofre dentro da igreja que é Laodiceia, que são os dois sistemas antes do tempo do fim. Nós estamos falando aqui para situar os irmãos que estão aí na audiência, que nós estamos ainda no período de tribulação falando aqui, né? Perfeitamente, irmão. Para que eles se situem à época. Exatamente. Enquanto isso, a tribulação está rolando. A tribulação está rolando. E tem algo, irmão Frei, que eu quero dizer o seguinte. Porque dentro dessas duas visões, na visão pré-tribulacionista, se aguarda o arrebatamento. Só que na visão pós-tribulacionista, essa guerra já pode estar em curso. Só que ainda a gente não viu o desdobramento no sentido público. Mas ela já pode estar em curso. E nós não podemos descartar essa possibilidade, irmão Leandro, de que o cenário da grande tribulação, se nós olhar no sentido antropológico, como dizem os eruditos, sociológico, religioso, político, econômico, a grande tribulação está diante de nós. Só o que falta de fato aparecer é a figura do anticristo. Porque se nós olharmos para o contexto mundial,
A grande tribulação está prestes para acontecer. E se for conforme os pós-tribulacionistas, e a gente não pode descartar isso, quem é que pode dizer que a grande tribulação já não esteja acontecendo no sentido escatológico? São possibilidades que nós não podemos aqui negar. Agora, se for no pré-tribulacionismo, então assim, ó, mantenha suas vestes limpas e aguarde ao Senhor em santidade. Então aqui, ó, para nós terminarmos, irmão Frei, é lindo demais, né, irmão Leandro? Eu lhe disse que 2 horas eu lhe falei, irmão Leandro. A Alemanha ainda não foi julgada pelo que fez contra os judeus durante o nazismo. Agora olha outra palavra, irmãos. Togarma. Togarma está em Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39. Nós estamos provando biblicamente os povos que hoje vão se levantar em Gog e Magog. Sabe quem é Togarma? Hoje, usando no original, Turquia. A Turquia vai estar em Gog e Magog. A Turquia está ao norte de Israel, irmão Kevin. A Turquia liga 2 continentes, e então ela vai ser uma nação estratégica no movimento militar de Gog e Magog para essa investida dessa coalizão militar contra Israel. Aí alguém vai perguntar o seguinte: e o Egito, irmão Jean? E o Egito que escravizou os hebreus? Por que o Egito não é citado em Ezequiel 38, irmão Frei? Aí entra um Deus que é misericordioso. Você sabia que no ano de 1979 houve um tratado de paz entre as nações de Israel e o Egito, através do presidente americano Jimmy Carter. E esse tratado aconteceu em Camp David, que é a casa presidencial dos Estados Unidos, que fica lá em Washington. E o que esse tratado propõe lá, irmão Frei? O Egito pediu perdão. Olha só, irmão Leandro, que é lindo isso. O Egito pediu perdão por tudo que eles fizeram em toda a história contra o povo de Deus, Israel. E nesse tratado de paz está escrito que nunca mais o Egito se levantará contra Israel. E nunca mais abrirá portas das suas fronteiras para que Israel seja atacado a partir do Egito. O Egito tem um pacto eterno. E esse Deus, que é um Deus misericordioso, não colocou o Egito para ser tratado em Ezequiel 38 e 39, porque Deus já tinha visto, em 1979, o Egito pedindo perdão para o seu povo. E aonde que você vai encontrar isso? Quando você lê lá em Isaías capítulo 19, salvo engano, versículo 23, sabe o que lá está escrito, irmão Leandro? Está escrito que o Egito e a Assíria serão chamados de povo de Deus e habitarão em paz com Israel. Rapidamente, para nós terminarmos, só para não ficar nas minhas palavras, porque aqui no programa Discípulos é a palavra, e eu vou entregar para o irmão Frei, capítulo 19, que fala a respeito dessa extraordinária profecia que Deus tem para o Egito. Então o Egito não fará parte da coalizão militar, porque lá em 1979 eles pediram perdão público pelo que eles fizeram a Israel. E olha o que está escrito, que coisa linda. Isaías 19, 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra. Agora guarde o versículo 25, que é extraordinário. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Deus tem uma promessa, irmão Frei, para o Egito e para a Síria. Mais uma vez se cumpre a profecia: aqueles que te abençoarem, abençoados serão também. Aqueles que te abençoarem, abençoados serão. Irmão Leandro, não deu para terminar, porque a gente hoje só deu para tratar sobre os povos inimigos. E aí, numa próxima oportunidade, se Deus tocar no seu coração, irmão Leandro, irmão Frei, a gente fala o desfecho, sabe qual? O que vai acontecer com esses povos inimigos nos montes de Israel, que vai ser o conflito em que Deus vai intervir e Deus vai destruir todos esses povos na guerra de Gog e Magog, no dia em que eles vão chegar literalmente contra Israel.
Então se prepare, porque tem um Deus em ação aí, que vai ser anunciado numa próxima oportunidade aqui nos discípulos. Glória a Deus, no próximo sábado, irmão. Os irmãos aqui, pela reação deles aqui, eles querem continuar o estudo aqui, ó. Está conosco o irmão Iader, assistindo aí de casa. Toninho da Rosa diz paz. Creio que ele está na Barra, diz Barra, Toninho. Deus abençoe a sua vida. A irmã Helena mais uma vez comentou aqui, como já dizia Pedro, para onde iremos nós? A palavra é o nosso norte. Também está conosco o irmão Luiz Antônio Menezes Goni, que até nos cedeu, né, o horário dele, nos convidou para fazer o horário dele anterior ao nosso. Muito obrigado. Também está conosco o pastor Leandro, está também passando, né, a escatologia às terças-feiras ali. Que Deus ilumine a vida, né, do nosso pastor, para que ele venha, né, cada vez mais trazer esses temas aí. E também está conosco o evangelista Arthur, diz a paz do Senhor Jesus, meus amigos, irmãos. São Gabriel. São Gabriel. Assembleia de Deus. Também, minha mãe diz amém, nosso país é soberano. Elojoria Jaspe diz, amo nosso país abençoado pelo nosso Senhor. Jesus diz na palavra, venham para o que era seu, o seu não recebeu. Israel não quis o Salvador, as profecias estão se cumprindo. Daniel Estevene, nosso amigo, irmão lá do irmão Ziel, um abraço. Diz a paz do Senhor, estamos na escuta. Também a irmã Letícia Aguirre, nossa discípulo, né, aqui da sede onde nós estamos passando discipulado. Deus abençoe, marca seus irmãos ali. Também está conosco Zulma Gonçalves, diz a paz do Senhor. E assistindo Palavras Sábias é uma bênção. Zulma Rospa Gonçalves, minha tia, Deus abençoe também. Alex Salgado Souza, diz a paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus venha sempre estar com os irmãos. Amém, meu irmão, muito obrigado. Também Nádia Oliveira, diz a paz do Senhor na audiência pela rádio. Deus abençoe a programação. Também Paulo Sérgio diz assim, abraço meus irmãos aqui na audiência. Também está conosco Cláudio Pereira, está assistindo também. Cruz Alta. Cruz Alta, Deus abençoe esses irmãos. Também a irmã Maria de Lourdes, nossa ouvinte assídua, diz a paz do Senhor, estou na audiência, muito obrigado. Depois a irmã Zuma aqui fala mais alguns comentários. A irmã Lourdes também diz assim, estudo maravilhoso. Está conosco também o irmão José Barbosa, muito obrigado pela audiência. Irmão pastor, né, Adriano Tola, está aqui a paz do Senhor Jesus, irmãos, na escuta com alegria e gratidão a Deus. Irmão Ziel também está aqui na audiência. Deus abençoe todos os irmãos e nos desculpe por não ter hoje. A irmã Marlene Sobreira disse que deixou mensagem no YouTube, irmão Frei. Glória a Deus, não vai dar tempo de nós ler, me desculpe, meus irmãos. Próximo mas fique sábado. ligado pro próximo sábado aí, que nós vamos dar continuidade a esse grande tema aí que Deus tem nos iluminado para trazer. Deus abençoe cada um, não vai dar tempo nem da oração, irmãos, mas saibam que nós vamos estar orando por você. Estudo, uma bênção, diz aqui a irmã. Muito obrigado, irmã Priscila. Deus abençoe. Próximo todos os sábado, irmãos. irmão Frei, às 4 horas da tarde. Próximo sábado estamos aqui. Isso.